Como ser um professor de música valorizado e reconhecido? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, Poderosa e Ele. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com meu parceiro Matheus Starling, parceiro de vida, de podcast, dos negócios, em tudo, né, meu parceiro? É isso aí. Dê bem-vindo para a galera aí. Bem-vindos, professores de música. O nosso podcast é para você que é professor de música e empreende. A gente tem conteúdo novo aqui toda semana. Então, se você não está inscrito, se inscreva agora para que você possa acompanhar não só todos os episódios, como os cortes que a gente tem também. A gente traz um conteúdo especialmente para você que está aí, que é professor, que está insatisfeito com a sua situação atual. A gente traz para você soluções de como ser um professor empreendedor bem-sucedido. E o tema de hoje, Matheus, é um tema muito interessante, mas a gente não pode começar pelo tema. A gente tem que falar do nosso patrocinador. Está aparecendo ali, ó. Nosso patrocinador é a GMC Academy. É uma universidade da indústria criativa lá na Austrália. Eles já são nossos parceiros há mais ou menos 6 anos e todos os anos a gente tem enviado alunos para estudar lá, fazer performance musical, engenharia de som, produção musical. Lá também, Matheus, é uma faculdade voltada para a área de games, desenvolvimento de games. Eles também têm muitas outras áreas, como web design, cinema. Então, é uma faculdade muito prática. Então, eu costumo dizer para todo mundo que tem um sonho de estudar fora do Brasil, a GMC Academy pode ser uma solução. Porque, diferente de outros países como os Estados Unidos, que o imigrante que vai para lá, ele não pode trabalhar, na Austrália, não. Lá ele pode trabalhar para custear o estudo dele. Então, ele é um país que já sai na frente. Sem contar também que a Austrália tem muitas coisas parecidas. Eu brinco que Sydney, né, que é a cidade que a gente conheceu lá, uma das, Sydney é o Rio de Janeiro que deu certo. Porque tem o clima do Rio de Janeiro, tem as praias do Rio de Janeiro, tem pessoas bonitas, mas tudo funciona perfeitamente, né? Então, se você tem interesse em fazer uma faculdade fora do Brasil, vai aparecer aqui para você na tela o nosso Instagram, GMC Academy Brasil. Manda um direct que a gente tira suas dúvidas, fala sobre os custos de você estudar lá, como que faz todo esse processo. A gente está lá para te ajudar, tá bom? Muito bom. E aí? Muito bom, muito bom, muito bom. E esse é um tema que, na verdade, eu acho que é o principal tema que a gente tem falado nos últimos 3 anos. Na verdade, a gente começou professor de música empreendedor por conta dessa valorização do professor de música. Na verdade, a gente começou por conta da desvalorização do professor de música. E hoje o tema é como ser valorizado e reconhecido, né? Porque quando a gente fala de professor de música, a gente cai muito naquele pensamento: por que o cara quis ser professor de música? Onde que começa esse sonho? Será que o cara, desde pequenininho, quer ser professor de música? Onde que surgiu essa área, vou ser professor de música, na sua vida? É engraçado, né? Porque o primeiro encontro com a música é porque você está ali estupefato com os músicos no palco, né? Quer fazer parte de uma banda. Eu, pelo menos, vim de uma geração de bandas. Sim, o sonho sim. era ter a banda. 12 anos, comecei a tocar violãozinho, depois 13 anos guitarra. Então, o primeiro sonho é com a música, de poder tocar, fazer um show, brilhar, né? Fazer parte disso com os amigos. Mas é engraçado, porque dentro da música você tem vários caminhos. E um caminho é o ensino. Uhum. Estava conversando com o Alex Cohen, né? E estava falando assim, pô, cara, você realmente tem uma didática que é difícil de encontrar alguém que tenha uma didática igual a sua. Eu já fiz aula com várias pessoas, mas igual a sua é muito diferente. E é uma questão que eu acho que eu sempre quis entender tudo. Eu nunca era satisfeito apenas com executar e copiar a coisa. Alguém trazia um conteúdo para você e você só aprender por aprender, você não ficava satisfeito? Eu queria sempre analisar as coisas, sempre fui um cara muito analítico. Então, se eu transcrevesse um solo, eu queria entender por que o cara estava usando aquela escala, sobre aquele determinado acorde. Então, isso para mim faz parte da minha personalidade. Uhum. Eu acredito que quem ensina são pessoas que são mais analíticas, né? Que têm esse lado. Então, eu sempre gostei de ensinar desde 16 anos. E eu estava até comentando, né, com você, antes da gente iniciar, eu falei, cara, nunca foi uma época na música tão boa para viver do ensino, como é hoje. Porque está muito difícil de viver da performance. Porque você pega ali, década de 60, que começou música popular, banda de rock, MPB e tudo, ali se inaugurou no Brasil
um momento muito virtuoso do músico acompanhante. Então o cara entrava num estúdio com um cantor e ele ficava ali 2, 3 meses gravando um álbum. Existia uma grana para isso, década 60, 70, 80, 90. Depois ele já saía com esse cantor para excursionar. Então disso até o próximo álbum eram 3 anos. Então ele tinha uma empreitada tranquila, ele participava do álbum, participava da excursão, depois voltava para o estúdio. Se esse cantor não continuasse, tinha outro cantor que estava querendo. Muita coisa acontecendo. A gente aqui no Rio de Janeiro, a meca da música brasileira estava acontecendo aqui, as gravadoras, a televisão. Então, assim, eu tenho muito contato com músicos mais velhos que viveram esse momento áureo na música brasileira. Sim. E, na virada do século, a gente começou a ver um declínio. Muitos desses músicos que até na virada do século ganhavam uma tabela e meia, 2 tabelas para acompanhar um músico, hoje ganha meia tabela. Hoje, uma grande gig, uma gig boa, raramente paga uma tabela para um músico. Sim. Então, assim, um cachê de R$1.000 para um show, ele é o mesmo cachê desde 2000. 2001, o cara ganhava 1.000. Aí hoje em esses dia, mesmos 1.000. caras que viviam de ser acompanhantes, né, sidemans, começaram a ter que ter alguma coisa para preencher aquela renda que não existia mais. E muitas vezes esses caras não se sentem vocacionados a ensinar. O ensinar é sempre preciso, por isso eu ensino. Então esse cara acaba comprometendo a carreira dele de professor. Porque ele vai e ensina. Quando um cantor, alguém chama ele para excursionar, ele muitas vezes abandona os alunos. Nem sempre. Às vezes o cara consegue conciliar, mas muitas vezes não. Quando você está num grande trabalho que vai te exigir, tu vai ter que viajar. Sim. Mas o que acontece? Está muito difícil, a gente está num momento muito complicado de viver da performance, de acompanhar um artista que pague bem, que tenha um número suficiente de shows para você ter uma vida confortável. Sim. Né? No Starling Cast, que está patrocinando esse programa hoje aqui, né? Já passaram vários sidemans. Eu vou citar um aqui, que é o Nelson Faria, que é um grande amigo, que ele comprou um apartamento numa área muito boa do Rio, na época ele acompanhou a Cássia Eller. Hoje em dia você não tem mais isso. O que acontece? Naquela época você conseguia comprar um apartamento só de lugar acompanhar. da zona sul do Rio acompanhando um cantor. Hoje, se você acompanha um grande cantor, você não compra um apartamento da zona sul no Rio, nem pensar. Não compra. Entendeu? Não compra. Então, olha só o que aconteceu. O poder aquisitivo do músico de performance, ele ficou no mesmo lugar, ele ficou congelado, enquanto a inflação comendo no ombro, o preço de imóvel subiu, para comer, tudo é mais caro, a escola do filho, mas o cara continua ganhando a mesma coisa. Já o professor de música, não. O salário do professor de música, ele vem acompanhando isso. Sim. Porque ele é mais ajustável. É mais fácil você ajustar. Enquanto um músico de performance depende do cantor, depende da banda. Na verdade, o professor de música, eu acredito que ele até ampliou a forma de ganhar. Porque antes, como professor, você tinha o seu espaço físico ali, ou você ia na casa de alguém que estivesse dentro da sua cidade. Com a tecnologia, além dele gravar e vender, ele ainda pode dar aula online para qualquer lugar do mundo, de onde ele estiver, né? Então, realmente, partindo desse princípio, a tecnologia foi muito boa, muito melhor para o professor do que para o sideman, né? Sim. Não, eu vi um anúncio meu, tem um mês e meio mais ou menos ainda, no Cifra Clube, deve ter uns 15 anos que eu fiz esse anúncio, que estava lá R$50 a hora a aula. Tem uns 15 anos eu cobrava R$200 por mês. De 2010? Não, 2008 por aí. 2009. Não, 2009. 2010 eu cobrava R$50 a hora. Você vê, isso aí quase triplicou, né? É. Deixa eu pensar aqui. 200, quase, mais, muito né? mais. Então, R$700, R$800 a mensalidade, né? E você percebe que foi o quê? 3, 4 vezes o que eu cobrava. Um músico de performance daquela época, ele continua ganhando a mesma coisa. Congelou o salário Mas voltando dele. pela pergunta que eu tinha te feito, por que você se voltou para ser professor? Então, eu acho que uma coisinha que é comum a todo professor de música é que antes dele ter pensado em se tornar um professor de música, ele foi mordido pelo bichinho da música. Ele foi apaixonado por bandas, ou pela fama, ou pelo sucesso. E aí ele entendeu que esse mercado não dá para viver só disso. E aí dá para viver só disso, né?
Só que é muito, por exemplo, vou dizer o último Starlingcast que a gente gravou, que foi com o André Neiva. Cara, eu não acho que dá mais para viver só disso, não. Só do porque quê? você recebe vários Só do quê? artistas aqui que estão atuantes, que são sidemans, mas todos eles dão aula, cara, ou vem de algum curso. Sim. Não, Todos eles. Concordo com você que é muito difícil o cara viver só da performance acompanhando o artista. Aqui tem... Eu não vou citar quem é o músico, porque ele está falando de dinheiro, mas ele ganha duas tabelas. A melhor gig do Brasil atualmente de pagamento é essa, tá? Ok. E é um guitarrista, ele ganha 2 tabelas. Só que ele faz 5 shows no mês. Aí o que adianta? Então, ele precisa complementar com outras coisas, né? Exato, Se exatamente. fizesse 10 shows por mês, possivelmente conseguiria viver. Não é que não tenham músicos que vivam só da performance. A questão é qual o estilo de vida que você quer ter com a ganhando qualidade, isso. com o nível de vida, né? Obviamente. Mas a maioria que vem aqui, por exemplo, o próprio André Neiva, que eu citando que tá fresquinho, ele que começou a tocar para ganhar as menininhas. Ganhar as menininhas é muito década de 70, né? Ganhar as menininhas, né? Você fala ganhar as menininhas. Não falou ganhar as menininhas, não, mas ele falou assim, por causa das meninas, né? Eu vi que os caras que tocavam violão, a mulherada ia para cima, um violão que era muito tímido. Graças que sempre foi muito tímido também, né? E a música, de certa forma, o artista... Porque você falou que sempre teve a impressão de que o artista era extrovertido, né? Sempre tive, Mas muitos artistas, talvez a maioria, sejam hoje eu entendo que a maior parte é introspectiva. Mas aí, Matheus, uma coisa que eu quero... Mas calma aí, ele sempre foi um cara que... acho que ele gravou mais de 2.000 músicas, não foi isso? Foi. Gravou mais de 2.000 músicas. Uau. Há 15, 20 anos atrás, que você gravava, você vivia de direito autoral. Direito autoral não, conexo. Mas hoje não ganham mais, né? Não ganha, streaming. Então, olha só, para o músico de performance, o cara só se arrebentou. O cachê diminuiu. Não, se manteve o mesmo. Então, diminuiu porque a inflação comeu no lombo. Claro. Nominalmente, você ganha o mesmo. Só que, na pela prática, correção, é menos. Né? Você, quando participa de CD, gravação de álbum, você não ganha mais. Então, o cara desse só se ferrou, cara. Bizarro. E o que acontece? Hoje ele também tem o curso dele, dá a aula dele. E ele fala, cara, minha aula é cara. Olha a mentalidade dele, né? Que a gente fala que sua aula particular deve ser a aula mais cara. Porque o seu produto é mais caro, que eu contato direto contigo. E ele falou o seguinte, a minha aula é cara, porque se eu der uma aula barata, eu estou prejudicando o professor que está abaixo de mim, menos conhecido. Então, eu não posso fazer isso com o cara. Legal. Preciso cobrar mais caro, porque eu sou conhecido, eu sou famoso, as pessoas vêm por causa disso, eu preciso cobrar mais caro para não ferrar com o cara que está embaixo. Isso aí. Mas então, olha só, isso vem naquilo que a gente vai falar. Quando você decidiu também ser professor, esse cara aí que você acabou de falar dele também, o que vocês dois eu vejo que tem em comum? Vocês têm em comum uma questão de mentalidade. E a gente ensina nos nossos cursos, você fala muito no Instagram, no Professor de Música Empreendedor, mas lá para trás a gente falava muito em lives também, inclusive estamos precisando de voltar a fazer live, né, Matheus? Para essa galera, estamos precisando de voltar a fazer live. Você falava muito sobre essa questão da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Porque a gente vê que grande parte dos professores de música tem uma mentalidade fixa. E enquanto ele tem essa mentalidade fixa, o cenário dele como empreendedor ou como pai de família continua o mesmo. E não anda. Por quê? Hoje você precisa ter uma mentalidade de crescimento, você precisa investir em outras áreas, você precisa de saber cuidar da sua saúde, você precisa de entender o de marketing, você precisa entender de vendas, né? Você precisa de entender de várias outras coisas. Como que foi esse processo para você de artista para professor e para empresário, empreendedor? Como que foi isso? Tudo, acho que é meio que natural e sem pensar, né? Nunca teve aquele momento, cara, preciso empreender. Não, mas olha só, não foi bem sem pensar, não. Porque eu me lembro até hoje. Se eu não me engano, foi no ano de 2016? Não, 2015. Quantos livros de empreendedorismo você leu em um ano? Ah, não, sim. Mas eu não comecei a empreender... Foi mais de 30 livros. Mas eu comecei a empreender sem pensar que eu estava empreendendo, não, eu sei, mas você buscou um conhecimento. Busquei conhecimento. Para ir, sozinho. Sozinho, comecei... Porque quando eu comecei, não foi em 2015, né? Eu comecei a ler livro de empreendedorismo em 2009. 2010. Mas assim, teve um ano específico, acho que foi no ano, então foi 2014, porque a gente abriu a escola em 2015. Sim. Eu sei que no ano anterior você leu mais demais, você estava lendo 5 livros de uma vez do lado da cabeceira. O ponto todo é
você naquele momento, você não tinha um Instagram, o YouTube era diferente, você não tinha 5 livros para empreendedores. Eu lembro que pegava blog gringo sobre empreendedorismo, pegava tudo em inglês, os livros, comprava na Amazon. Eu tinha também na época o Kindle, né? Então, enfim, eu comecei com aquilo ali, mas é a necessidade. Para mim, sempre foi uma questão de necessidade. Sim, mas fala um pouquinho sobre a questão da mentalidade, cara. A mentalidade o quê? Empreendedora? É uma mentalidade, construir essa mentalidade de empreendedor. Como que um professor de música chega a um ponto de ter uma mentalidade empreendedora? Porque eu estou vendo isso na minha mentoria. Né? Eu estou dando mentoria para donos de escola, que já são empresários, né? Uhum. Empreendedores e empresários, porque já tem funcionários. Mas eu vejo que eu consegui... eu parei, na verdade, me deparei com uma mentalidade de professor de música. Sabe o que acontece? A galera não tem mentalidade de empresário ou de dono de empresa, entendeu? Mas isso é uma questão no Brasil social, uma questão educacional, estrutural. Porque você vai para a escola, você em momento nenhum aventa a possibilidade de empreender. Sim. Ninguém traz na mesa isso. Olha só, entre essas possibilidades, você também pode empreender. Por que não aventam isso? Porque nenhum dos professores são empreendedores. Como que você pode ensinar algo que você não sabe o que é na prática? Você nunca vivenciou. Uhum. Então, tem problema educacional. 2, na tua casa, normalmente você não tem pais que são empreendedores e que acham que é ruim para esse caminho porque conhece um empreendedor que quebrou. Sim, tem um tio que tentou e se arrebentou. Certo. Ademais, você tem nas novelas que antigamente falavam mal de empreendedores e empresários, que era o cara que roubava, que era sempre explorava malvado. as pessoas. Então, essa mentalidade, ela tá, cara, entranhada no Brasil todo, de ponta a ponta. Então, um empreendedor no Brasil que já cresce com essa experiência, normalmente é o filho do empreendedor. Quantos aqui no Brasil você tem aqui bancos? O cara, quem assume o banco? São os filhos. Então, desde pequeno, o pai já pega o filho uma grande empresa, vamos botar, sei lá, Sadia. O cara desde pequeno tá ali, porque ele aprende aquilo dentro de casa. Não é na escola, não é na faculdade, não é na sociedade, não é na televisão. Então, na verdade, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigma. A gente fala muito disso, né? O que é quebra de paradigma? Você, a vida inteira, ouve um padrão e você pega esse padrão e mete no lixo. Quebra de paradigma é isso. Uma quebra de paradigma. Empreender é para pessoas que têm um dom. Cara, esse cara tem o dom do empreendedorismo. Mentira, pô. O cara quis. E aí a gente vai estar falando dessa questão da mentalidade de vítima. Porque tem muito professor de música que fala, eu sou professor de música, mas professor de música não dá dinheiro, para que eu fui escolher isso? Professor de música nunca vai ganhar dinheiro, nunca vai ser rico, então nunca vai poder ter uma vida boa. Sabe? Essa mentalidade de vítima. Quando ele precisa ser o agente de modificação, quando ele precisa se colocar no lugar de aprendiz de outras coisas, como marketing, como vendas, como, sei lá, como tratar um cliente, várias coisas que o professor de música precisa entender para se colocar dentro do mercado hoje e realmente conseguir concorrer com outras pessoas no mercado. Eu estou lendo um livro agora do David Goggins, que é a única pessoa no mundo que ele fez ele passou em todos os testes e fez todas as forças especiais dos Estados Unidos, né? Não sei o que lá, Rangers, Navy SEAL e um outro lá, uma sigla lá, né? Foi o único cara no mundo que não somente passou, mas fez tudo e no final estava lá qualificado. Eu não terminei o livro ainda, não sei se ele seguiu, onde que ele seguiu. Mas ele era um cara negro, né? Americano, ele estava vivendo numa cidade chamada Brasil, com Z, que tinha muito racismo lá. Ele sofreu, ele viu o padrasto dele morrendo a tiros, e ele sofreu, ele falou assim, cara, eu sofri racismo, violência, tive problemas financeiros, minha mãe, meu pai, o pai dele mesmo, biológico, espancava. Ele falou assim, eu tenho várias desculpas para falar, não dei certo por causa do meu pai, depois mataram meu padrasto, sofri racismo, não tive grana. Então, irmão, não dei certo por causa disso. Ele falou o seguinte, ou eu falo o seguinte, cara, eu posso me ver como vítima a vida inteira, eu tenho uma boa desculpa, um bom motivo, não botar mais do que uma desculpa, um bom motivo, ou eu posso pegar tudo isso, jogar no lixo e falar, meu irmão,
independentemente de tudo isso que eu passei, eu vou seguir em frente e vou meter Vou bala. fazer minha própria vida, Ele meu próprio passou caminho, né? ele como fuzileiro naval sem saber nadar. Essa Ele teve parada que que você aprender a falou. nadar. Primeira vez ele quase morreu, todo mundo nadando. Falou que tinha uns surfistas californianos, louros. Pô, a galera do surf já sabia, metia os caras no mar, os caras estavam tranquilos. E ele lá assim, cara, que eu vou entrar nessa água gelada à noite, com onda, vou morrer afogado. Caraca. E ele, o cara teve que, cara, sair do zero. E aí você sabe o que acontece? Mudança de mentalidade. Tem que virar uma chave aqui. Se tu não virar a chave aqui... Mas como virar essa chave? Buscando conhecimento? Então, como? essa é uma coisa que é engraçada. O Maurício Fragali, nosso pastor, falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, não existe mudança de hábito sem antes ter mudança de mentalidade. Como que você muda a tua mentalidade? Meu irmão, você tem que estar num ambiente. Por isso que a gente fala da formação, como que a formação é importante, é ambiente, cara. O ambiente forma o ser humano. Uhum. O ambiente é 90 e poucos % da formação da pessoa. Caráter. Ah, isso não quer dizer que a pessoa pode nascer num ambiente ruim e se dar bem? Claro, mas pega uma pessoa que está num ambiente fomentador, a chance dela dar certo é muito grande. Então, é um ambiente, cara. Eu acho que andar com pessoas, ter mentores, seria um passo incrível para qualquer um. E aí eu penso o seguinte, eu estava aqui, até busquei aqui, dentro da nossa pauta, que a gente está falando aqui do que o professor ele realmente precisa ter para ser um cara valorizado e reconhecido. Primeiro, uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de crescimento. E aí entra aquela coisa que a gente até não tem falado muito, mas que a gente falava bastante, que é a questão dos soft skills. Você acha que soft skills a pessoa ela nasce com ou ela desenvolve? Eu acho que tem personalidades que têm mais facilidade para aderir a alguns soft skills. Por exemplo, você, né, por ter um perfil extrovertido, para você, essa inteligência interpessoal é uma coisa mais fácil, né? Uhum. Lidar com pessoas, time. Por exemplo, você é uma líder que tem esse perfil de liderança, de estar com time, motivar a equipe, cobrar, saber ser dura, ser doce ao mesmo tempo. Eu tenho um perfil, não tenho esse perfil, né, de equipe, de liderar a equipe. Eu queria dar o exemplo aqui de todos os soft skills, assim, mais importantes. Então, para algumas pessoas, algumas coisas para você, alguns soft skills serão mais desafiadoras e outras serão para mim. Sim. Né? Ó, alguns soft skills muito importantes são saber ouvir. Cara, saber ouvir uma parada. Para professor de música, para donos de escola, porque aqui a gente tem os dois públicos, cara, saber ouvir é muito importante na área das vendas. Por quê? Quando alguém vem comprar um curso ou sua aula ou um produto, a pessoa quer ser ouvida. E o mais engraçado, que a gente quer muito falar do quanto o nosso programa, quanto o nosso produto é transformador, que ele é muito bom. Só que as pesquisas mais atualizadas mostram que quanto menos você falar do seu produto e mais você ouvir o que a pessoa quer e utilizar o que ela falou para vender para ela mesma, é muito mais eficiente. Então, ter uma escuta ativa é um dos soft skills mais importantes. Não. Ter facilidade para expressar ideias, isso você tem, esse soft skills. É um cara que tem uma comunicação... É fácil, né, a sua comunicação. Apesar de eu achar que, às vezes, você precisa, talvez, falar de forma mais popular e menos rebuscada. É um pouco difícil, porque você é um cara intelectualizado, lê muito, então talvez isso influencia totalmente também na sua forma de se comunicar. Então, é como também pedir você para fazer algo que você não vai ser antinatural, entendeu? Para você. Tem a questão do público-alvo também, né? A gente tem que, na verdade, escolher. Ou a gente é popular, ou a gente é mais sofisticado. Mas eu acho que nem se você quisesse conseguir ser popular, né, Mitch? Então, não é no público-alvo. Nem se você quisesse. Uma outra soft skills, ter uma atitude positiva em relação aos desafios, ser empático aos sentimentos dos outros. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia pelos outros. Mas, na verdade, você até melhorou nisso, né? Você era pior, não era? Você falou que tinha mais dificuldade? Então, com alguns problemas específicos das pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa muito proativa. Então, às vezes, a pessoa tem um problema e a pessoa ela deixa de fazer algumas coisas que ela tem... Para que ela resolva aquela situação, ela tem que ter feito, eu tenho um olhar mais crítico, porque eu sou daquela, faço o que tem que ser feito, agora, entendeu? Não é para depois. Então, mas hoje eu tenho um pouco mais de entendimento sobre isso. Pensamento crítico em buscar soluções, e não só focando em problema. Os grandes
empreendedores falam assim, cara, quando você vai em reunião comigo, não traz o problema. Traz a solução. Traz a solução. Mas eu falo isso para minha equipe. Não vem aqui, pô, temos um problema, irmão, eu tô te pagando para você resolver. Quando a gerente chega e fala, ela já até aprendeu, né? Eu falei para ela, Juliana, olha só, você pode até me trazer o problema, mas já traz qual solução que você já deu no problema, você só me comunica. E tem feito isso. Teve algum empreendedor, cara, que falou o seguinte, eu não li em algum livro, alguma coisa assim, que ele sempre chega pro funcionário dele, quando o funcionário dele vem com problema, fala assim, ó, traga-me uma solução, não um problema. Se eu falar 3 vezes, você está mandando embora. Sério? Então eu falei com você uma vez isso, traz uma solução, não um problema. Na próxima vez o cara, 2, solução, não um problema. A terceira vai ser mandada embora. Misericórdia. Aí o cara já está sob alerta ali, na terceira vez ele traz a solução, né? Sim, mas como você, professor, talvez você esteja aqui, você nunca tenha ouvido falar de soft skills. São essas qualidades não é qualidade, né? Essas não é qualidade, né? Na verdade, acaba sendo uma qualidade, né? Mas não sei se seria essa a forma correta de dizer. Mas é uma forma de você... Gente, me perdi totalmente na... O que um soft skill é uma forma de quê? Você está querendo dizer isso? Que o soft skill exatamente. Como você adquire... Mentalidade? Como você adquire soft skills? Porque pode ser uma coisa que é nata, uma coisa que você nasceu, tá na sua personalidade, mas como desenvolver? Você tem como desenvolver. E a gente tem desenvolvido nos últimos 6, 7 anos, que é buscando o autoconhecimento. E a gente estava falando um negócio e aí entra a mentalidade. E a gente estava falando um negócio de vitimismo, que eu acho que é muito legal. Por quê? Existem muitas pessoas que podem estar ouvindo esse podcast agora e pensando, cara, eu tenho um grande motivo para estar onde eu estou, machucado, ferido, porque você não faz a mínima ideia do que eu passei. Então, o que acontece, cara? Ok, você tem um grande motivo, pode segurar nisso e ficar a vida inteira ali. Só que o mundo vai rodar. É uma decisão, o mundo vai girar. E ninguém vai parar por causa disso, ninguém vai se solidarizar com a sua dor. Pode até alguém parar. Pode até se solidarizar, mas a vida da pessoa vai andar, a sua vai continuar parada. E eu sempre falo isso, que, cara, as pessoas não se importam contigo no final das contas. Você não vai deixar um legado que você acha que está deixando. A galera tem muito essa mania, músico, achar que está deixando um legado. Mas não está deixando legado nenhum. Então. Porque a gente não lembra de nenhum... Compositor de 100 anos atrás. Nós não celebramos os instrumentistas da década de 60, 70. A gente mal lembra dos caras. A gente mal lembra da nossa família, de bisavô. Bisavô, Então, o que acontece? Para de achar que vai deixar legado, para de achar que alguém está se preocupando. Se você ficar pensando nisso, pô, cara, morri duro, mas deixei o legado. Morreu, daqui a 10 anos ninguém lembra. Não, acho que a pessoa tem que focar na sua família. E construir, cara, um patrimônio. Um patrimônio para não ficar passando dificuldade, igual a gente vê vários colegas músicos pedindo ajuda desesperado. Hoje nós não tem nem como comprar remédio. Hoje está passando por isso. A gente está levantando uma vaquinha para um amigo músico que precisa de uma quantia para ter um tratamento. O cara chorando, fazendo vídeo, cara revoltado, com todo o motivo, porque tem dor física, tem dor de não estar sendo ajudado. Mas também teve a parcela de culpa dele, de que na vida inteira dele ele não pensou que esse momento poderia chegar. E eu acho que essa questão de buscar o autoconhecimento, tem tantos cursos hoje aí, tantas formas de você se conhecer. Tem a formação. Tem na nossa formação, a gente tem... Né, primeiro módulo todo sobre isso. Sobre mentalidade. Porque, inclusive, a gente fez uma pesquisa que é o módulo que o pessoal mais ama, né? Não é isso? O de mentalidade, aproveitando você que está aqui, está nos assistindo já desde o começo, se você não conhece a nossa formação ela é completa, 360. Você passa por todas as áreas que um professor de música hoje precisa para se colocar no mercado como um cara valorizado e reconhecido. A gente fala de marketing, a gente fala de finanças, a gente fala de Instagram, a gente fala de curso online, como fazer seu curso online. A gente tem as nossas aulas semanais, mentorias minha, do Matheus, do Daniel. A gente está ali acompanhando, ajudando, personalizando muito mais ainda o nosso contato com os alunos. Então, se você tem interesse, manda um direct. Acho que tem um link aqui na descrição também falando sobre a nossa formação, tá bom? Vem estar com a gente. Mas falando sobre autoconhecimento, isso faz com que você crie um espírito forte. Né? A gente passa por tribulações, todo mundo passa. Todo mundo olha, às vezes, nossos vídeos no Instagram, acha que a nossa vida é perfeita. Por exemplo, hoje eu estou aqui gravando, eu estou cheia de antibióticos, o Matheus está com um equipamento ali no braço, que vocês não estão vendo, porque ele escondeu, fazendo o exame. Já tem 2 semanas que ele está fazendo o exame, está com problemas de saúde. Mas, cara,
o mundo não vai parar, as contas não param de chegar, a gente precisa se movimentar para as coisas acontecerem. Não deixamos de gravar por causa disso. É assim, vocês estão pensando, então, muito em dinheiro. Cara, sim, penso sim, porque eu tenho 3 filhos para criar. Esse é o legado que eu vou deixar. A minha descendência que está aqui. E, assim, eu também tenho a minha preocupação com os nossos ouvintes que estão aqui, estão esperando um vídeo toda semana. Hoje eu estava com vontade de ficar em casa deitada, mas não estou, vim para cá, entendeu? E tem um monte de coisa para fazer. E quando você busca autoconhecimento, você entende sobre autorresponsabilidade. Você tem aquilo que você merece, sabe? Você tem aquilo que você merece. Então, busque autoconhecimento para você ser uma pessoa melhor. E quando a gente planta algo melhor, a gente colhe algo melhor, entendeu? E... Enfim, quando você... A gente está falando de um professor para ser valorizado. Então, acho que quando você tem esse autoconhecimento, você consegue se enxergar como um profissional valorizado. Você não precisa de que o outro te coloque como valorizado. Tati, mas tem que ganhar bem, tem que ter aluno, obviamente. Obviamente, mas você primeiro precisa se valorizar. Você primeiro precisa se colocar num patamar para ser valorizado. Como? Sendo um professor que se posiciona com um contrato quando começa com as aulas, sendo um professor que cumpre com aquilo que ele vendeu, ele vai gerar transformação na vida daquele aluno. Ele vai oferecer a resolução de um problema de alguém que chegou. Então, ele vai ser reconhecido, porque se ele está entregando aquilo que ele ofereceu, em algum momento ele vai ser reconhecido. Agora, financeiramente, como ele vai ser reconhecido, isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de você sair do lugar onde você está, que é só dali na sua cidade dando aula, e tendo outras opções. Eu não conheço nenhum músico que vive uma vida maravilhosa fazendo só uma coisa. Você não pode colocar os ovos todos numa mesma cesta. Você precisa ter várias fontes de renda dentro da música ou como professor para ter uma vida boa, sabe? E sem se vitimizar. Tem que parar com isso, sabe? Tem que parar. Eu fico ouvindo. Eu tenho alunos da formação que no começo da formação eles iam para as aulas e eu perguntava, e aí? Vendendo, quantos alunos já conseguiram esse mês? Tati, consegui 2, consegui 3. Implementaram o contrato. Eu fiquei sem graça de falar do contrato. Caraca, mas você está aqui na formação, você entendeu. Eu falei para você que contrato não é para prender ninguém. Contrato é somente para a pessoa e para você estarem tranquilos em relação ao que você prometeu e que ele vai cumprir com o que ele vai falar, com o que ele vai pagar. Enfim, esses mesmos alunos hoje estão na formação, estão implementando os contratos, passaram um posicionamento diferente, as pessoas começaram a os ver de forma mais profissional e, obviamente, quando você se posiciona de forma mais profissional, isso vai gerando uma percepção de valor maior. Então, a questão de você implementar um contrato, de você ter uma metodologia ali apostilada, se é online, uma apostila em PDF bonitinha, tudo isso ajuda com que você também seja valorizado e reconhecido. Eu tenho o ponto do empilhamento de boas práticas. De boas práticas, exatamente. Que é exatamente você melhorar um pouquinho em cada área. Quando você percebe que você melhorou em muitas coisas, e você dá um salto, né? Porque uma grande empresa é isso, né? Ela vai empilhando boas práticas, no final de 5, 10 anos empilhando boas práticas, comparado a uma outra empresa que quase não empilhou, você está super distante. Na vida é a mesma coisa. Depois de 5 anos empilhando bons hábitos, exercício físico, alimentação, dormindo bem, fazendo apostila, contrato, fazendo o curso. Mas para isso a pessoa tem que ter o conhecimento de que ela precisa melhorar, precisa mudar. Para isso ela tem que ter essa busca diária do autoconhecimento. Você é um exemplo de pessoa com empilhamento de boas práticas. Eu hoje sou fruto dessa semente, né? Hoje eu malho todos os dias e vou te falar, mesmo 2 anos direto com personal todo dia, malhando todo dia, a minha mente antiga ainda acorda assim, não vai hoje não, já foi ontem, para que você vai hoje? Não vai. 2 anos, cara, ali todo dia. É impressionante. Mas a disciplina, que é algo que eu tenho, a disciplina ela vence essas crenças limitantes que estão na minha mente. Sim, Mas então, Matheus, para você ser um professor reconhecido, pontos que a gente falou aqui. Primeiramente, trabalhar a sua mentalidade.
ter uma mentalidade de crescimento, deixar essa mentalidade fixa para trás, já era, velho homem. Jogar muito paradigma no lixo. Muitas coisas antigas, muitos pensamentos que durante muito tempo pensavam ser pensamentos legais, mas hoje em dia as coisas mudaram. Você tem estudos amplos a respeito de mentalidade, como se posicionar. É a quebra de padrão, muitas vezes familiar, cultural, educacional, social. Sim. Empilhamento de bons hábitos, uma mentalidade empreendedora, buscar desenvolver soft skills. Como eu falei, alguns com certeza você nasceu com eles, outros você pode buscar desenvolver também. Ter um espírito forte. Quando já entrou num ambiente e, na verdade, é o seguinte, já esteve em um ambiente, quando entra uma pessoa, só a forma como ela anda, como ela se posiciona, ombro para frente, cabeça, só a forma que ela se posiciona, você já consegue dizer se aquela pessoa tem um espírito forte ou não tem. Você já reparou? Sim. Então, assim, para você ser valorizado e reconhecido, você não vai fazer um vídeo assim, oi, gente, tudo bem? Tudo bem, galera, tudo bem? Eu sou Matheus Starling, eu tô aqui com você hoje, sabe? Se posicionar, sabe? Ter essa percepção sobre você mesmo. Não é engraçado que você está falando isso, eu acabei de receber a mensagem de um aluno da Starling que também fez a formação, que é o Everton Rocha, que a primeira vez que eu vi um vídeo dele, eu falei, Everton, tem que chegar e falar assim, fala, galera, Everton Rocha aqui na área, vamos ver hoje pentatônica vai como? Já tem que chegar assim. Mas eu também era assim no início, eu achava que era mais bonito, assim, tudo bem, Matheus Starling aqui. Mas você acha que aí não prende atenção que é das bonitinho pessoas, você né? falar para dentro, mas tá matando esse ar-condicionado. Mas não adianta, gente. você tem que falar com energia, cara. Tem que botar a pessoa para levantar da cadeira. Fala! Pois é. E aí, Matheus, a pessoa também tem que ter um entendimento que o reconhecimento, ele vai vir, mas junto dele também vem as críticas. Cara, é aquilo. Para não ser criticado, só não fazendo. Se porque quanto maior você fica, maior é o alvo nas não costas. Faz nada, fica quietinho, não precisa se preocupar que ninguém vai te criticar. Quando você começa a fazer, cara, inevitavelmente você vai sofrer crítica. Quais são os maiores do mundo? Vamos lá. Vamos botar no empreendedorismo. Mark Zuckerberg e Elon Musk. Nossa, Bill Gates. São muito criticados. Muito criticados. Então, olha só, músicos, vamos pegar um Patrick McFane. É criticado? Então não adianta, gente. Quer ser relevante, você vai ser criticado. Ou seja, tem que estar preparado com esse espírito forte, porque quanto mais você cresce, maior se torna o alvo nas suas costas. Exatamente. E, Matheus, a última perguntinha que eu tenho para você na minha pauta é o seguinte. Entregue valor para ser valorizado. Tem algo que a gente fala lá na escola, mas eu falo sempre, mas eu quero que hoje você fale, sobre o atendimento ao. Isso é uma coisa que também ajuda muito a pessoa a mostrar valor, né? É engraçado isso, porque a gente roda, vocês rodam, né? Eu falo vocês porque é a sua equipe. NPS. Um NPS. Explica pra galera o que é, eu vou falar por NPS é a famosa pesquisa de satisfação, né? Que NPS, na verdade, é só um número, né? Sim. E você também roda junto com o NPS, de 0 a 10, qual a nota da escola. Isso. E também pergunta satisfação, né? Isso. E a gente pega os feedbacks e vê o que dá para melhorar. E o último feedback que a gente melhorou foi uma coisa tão simples e boba, mas eu falei, cara, é tão fácil de implementar e para ajudar tanto. Nós temos um nivelamento de 30 minutos. Sim. Nenhum custo tem nivelamento. Nenhum custo tem. Então você entra a ser nivelado, olho no olho com o professor. O professor te passa um cronograma. Qual foi a queixa do aluno? Ele falou assim, poxa, cara, além do cronograma, eu gostaria de um descritivo de eu tenho que estudar 20 minutos isso, 15 isso. Não bastava para ele só um cronograma de, cara, você vai começar no guitarra 1, você vai fazer a introdução à teoria, você vai fazer percepção 2. Ele não queria só isso, ele queria saber quanto tempo ele ia estudar cada uma daquelas. Que é uma coisa muito pessoal, tem que saber quantas horas você tem na segunda, na terça. E a gente implementou isso. Então, são as pequenas práticas que a gente vai implementando. Sim. Não, tá certo. Eu acho que você tem que estar sempre atento
ao que o seu cliente te fala. Tem que, né? porque quando pesquisa ele melhora... de satisfação é uma coisa muito boa. Tem gente que acha que pesquisa de satisfação só grandes empresas fazem. Não. Cara, eu acho que todo mundo, até um professor de música, ele precisa fazer. E como fazer? Depois que seu aluno já entrou, um mês depois, você manda uma mensagenzinha para ele, fala, e aí, fulano, tudo bem? Aqui é fulana de tal, da equipe do professor tal. Não precisa falar que é o professor, às vezes é você mesmo mandando, mas fala que é a fulana de tal. A gente está implementando a pesquisa de satisfação. Eu queria saber se você está satisfeito com a aula, se você está gostando, se você tem alguma crítica construtiva a fazer, alguma coisa que você acha que a gente tem que mudar. Só de você fazer isso, a pessoa já vai te encarar, pô, esse cara é um professor de música mesmo? Ele me mandou essa mensagem aqui, o cara é realmente profissional, tá preocupado comigo. E aí ali desenvolve. Depois que você perguntou isso, tem um segundo nível, que é o nível da... Primeiro é o onboard, né? Ó, a gente começou a aula, foi muito bom a nossa primeira aula, bom estar com você, espero que você tenha gostado, vai funcionar assim, assim, assim. O segundo nível é a pesquisa de satisfação. Aí você faz a pesquisa de satisfação. Ou seja, tem 2 contatos pós a sua aula com esse cara. A gente faz isso depois, na terceira, se a pessoa passar pelas 2 fases, se ela tiver alguma crítica, você implementar a crítica, ou então se ela estiver 100% satisfeita, lá na frente você oferece um outro produto para ela. Tem uma esteira, ele tem um funilzinho para você. Por que oferecer um outro produto para quem já é aluno e não para quem é novo? Porque é muito mais fácil você vender para quem já é seu aluno do que para quem não é. Porque quem é seu aluno, ele já conhece a qualidade do produto, o valor da entrega, ele já sabe que você entrega muito mais do que você oferece. Então, é muito mais fácil vender para ele. Eu citei Doido um aluno... é quem não vende para quem é próprio aluno dele, né? Eu citei um aluno aqui que já está com a gente há 6, 7 anos. Ah, mas eu vendo aula de guitarra. Cara, cria um curso de harmonia, ou cria um curso de repertório, ou cria um curso de ouvido, ou cria um curso... Não importa, você vai sempre ter assunto. Se você tem cliente, busca assunto para vender para esse seu cliente. É isso aí. Gente, foi bom demais. Quanto tempo que a gente tem, Mitch? Olha! Falamos pra caramba, hein? Coisa boa. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? E compartilha também com aquele amigo seu que é professor de música, que precisa se instrumentalizar, saber mais das práticas de mercado. A gente está aqui toda semana com conteúdo novo. Que Deus te abençoe e até mais.